Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus estamos reunidos, doses de palavras, e que bom que nós estamos juntos. Que bom que nesse tempo onde estamos tão, muitos tão tristes, tão chateados, muitos desesperançosos, mas que bom que nós podemos entrar, pegar a palavra do Senhor, examinar a palavra do Senhor, e que a paz do Senhor possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que esse tempo venha a ser um tempo especial, onde nós possamos deixar com que a nossa fé aumente, porque a palavra de Deus, ela diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E eu quero falar para os irmãos que nós vamos fazer uma série de 6 vídeos onde nós vamos estar falando um pouquinho das armaduras de Deus. Nesse tempo eu vejo muitas pessoas meio que tirando as armaduras de Deus, meio que sem se preocupar muito com as armaduras de Deus. E são coisas que nós já sabemos, são coisas que nós vamos reciclar, são algumas coisas que nós vamos acrescentar. E eu creio que o Senhor vai nos dar graça e vai nos dar a direção, o direcionamento dele nesse tempo onde nós estaremos juntos para a glória de Deus. Então não perca nenhum, amém, para a glória de Deus. A glória a Deus. E está no livro de Efésios, o que nós vamos estar lendo no começo aqui, capítulo 6. Então vão ser 6 vídeos falando sobre as armaduras, amém, irmãos? Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, é muito bacana aonde Paulo começa a desenhar, aí vamos dizer assim, as armaduras de Deus, porque Paulo começa a falar das armaduras de Deus olhando para o soldado romano. O soldado romano, ele estava numa guerra, ele estava equipado, paramentado com o capacete, com as coisas que precisavam para ele não ser atingido. Atingir aonde? Atingir as partes vitais. Então, o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo começa a colocar as armaduras de Deus também como algo que nós precisamos saber que estamos numa guerra, e que nesta guerra nós precisamos das armaduras de Deus. Então, não tem como nós entrarmos numa guerra sem armas. A palavra de Deus é assim em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, porque as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir dos conselhos e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando pronto para vingar de toda desobediência quando foi cumprida a obediência. Bom, então ele está dizendo, claro, nós estamos numa guerra, e nesta guerra nós precisamos estar atentos, porque a guerra não é contra a carne, a guerra não é contra o sangue. E nós sabemos disso, que a guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas muitas vezes é como se a gente se esquecesse, porque nós estamos lidando aos nossos olhos com carne e sangue. E às vezes, muitas vezes nós esquecemos que é campo espiritual, Então nós precisamos de armas para poder realmente vencer e ser mais que vencedores. A minha luta não é contra você, a sua luta não é contra mim, a sua luta não é contra o marido, filho, nora, genro, sei lá, não é. E nós precisamos ter alvo certo. Então nós precisamos estar alinhados. Então, pensando em tudo isso, nesse tempo é um tempo propício para nós entendermos um pouco as armaduras de Deus. Bom, Paulo começa a colocar ali
ele coloca os lugares vitais aonde o soldado deveria ter a armadura. E aqui também ele coloca os lugares vitais aonde nós temos que ter. É muito interessante isso, irmãos. Então um dia nós vamos falar do capacete, um dia nós vamos falar da couraça, nós vamos falar do cinto da verdade, nós vamos falar da espada do Espírito, nós vamos falar do escudo da fé e calçando os pés na preparação do Evangelho. Não tem como eu fazer tudo de uma vez, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou colocar ele em sequência, tá bom? Para que você não perca nenhum, tá bom? Eu estou debaixo de um propósito de levar a palavra para aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Nós estamos num tempo de crise, num tempo onde nós não podemos esquecer que nós estamos numa guerra espiritual e agora mais do que necessário, urgente, urgentíssimo, que nós venhamos estar revestido das armaduras de Deus. Bom, hoje então eu quero falar do capacete da salvação. Bom, nós sabemos que Deus envia Jesus para morrer naquele Calvário por mim, para morrer no Calvário por você. E os nossos pecados nos afastam de Deus, e nos afastando de Deus, nós ficamos longe de Deus, e Deus não quer que isso aconteça. Deus quer o seu povo perto dele. Deus quer que aqueles realmente que o receberam sejam chamados seus filhos. Então, nós precisamos receber a Jesus. O que é receber a Jesus? Receber a Jesus é crer, é acreditar, é entender que Jesus foi no Calvário, morreu naquela cruz por mim, pelos meus pecados e pelos seus pecados, pagando ali a nossa dívida. Isso é muito importante nós entendermos, que ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quando o apóstolo Paulo está falando do capacete da salvação, é entendendo que a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso nariz, a nossa boca, os nossos olhos, eles precisam estar guardados em Deus. Então, quando eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu vou ter o capacete da salvação na minha cabeça. O que isso significa? Isso significa que eu vou aceitar a Ele, eu vou confessar com a minha boca, eu vou crer de todo o meu coração. E aí, eu vou receber a salvação, pedindo para o Senhor escrever o meu nome no livro da vida. E aí, eu vou estar na trajetória. Você sabe que o motoqueiro, ele não pode andar com a moto se ele não estiver com o capacete, né? Pelo menos guardando a cabeça. Por quê? Porque se acontece um acidente na estrada, na avenida, onde ele vai andar, ele precisa ter aquela proteção, porque os outros órgãos, você machucar muitas vezes o braço, a perna, alguma coisa assim, dá para consertar. Mas a cabeça já é um pouco mais difícil de se consertar. Se der um traumatismo craniano, se der, um neurisma, eu não sei o que pode dar, um coágulo na cabeça, é muito complicado. Então, é essencial que se guarde a cabeça. E no campo espiritual, é necessário nós estarmos com a nossa mente focada em Cristo, com a nossa mente realmente alinhada às emoções, as nossas ideias, tudo tem que estar sendo alinhada à palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, porque a nossa mente, ela não pode ser um campo aberto, aonde Satanás ele começa a trabalhar. Você já viu aquele desenho aonde um demônio senta de um lado, um diabinho, né, que falam assim, senta de um lado e um anjinho senta do outro lado. Aí você fica, ele dá sugestão aqui, aí o anjinho dá sugestão aqui. E você não sabe o que você faz, se você ouve aqui ou se você ouve aqui. Porque se você der ouvido aqui pro mal, o que acontece? Acontece que ele vai tendo força para estar atingindo a tua mente, para estar atingindo as suas emoções, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, o seu nariz. E aí nós começamos a fazer aquilo que é mal diante do Senhor. Por quê? Porque nós nascemos numa natureza pecaminosa. É mais fácil nós nos inclinarmos para o mal do que nós inclinarmos para o bem. Por isso que é guerra. Você está entendendo? Por isso que estamos numa guerra. Porque o diabo tenta nos puxar de volta. Nós saímos realmente de fazer a nossa vontade, saímos de fazer os desejos carnais, os desejos do mundo, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. O Senhor diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a cruz e me seguir, o Senhor Deus diz, o Jesus diz para nós. Bom, então há uma guerra da carne contra o Espírito, porque a carne não quer fazer, o Espírito nos envolve a fazer, então nós precisamos ter uma decisão daquilo que nós queremos. Mas eu só posso ter essa decisão quando eu realmente estiver com o capacete da salvação, entendendo que eu sou salva.
Então, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. E se eu caio nessa luta? E se eu caio nessa provação? E se eu caio? A primeira coisa que o inimigo vai continuar falando muitas vezes que a gente não é mais salvo, que não adianta mais viver para Deus. Tá vendo aí? Você tá vivendo para Deus? Olha só. Belo filho de Deus que você é. Vive na desobediência. E vem o acusador, que tanto quis que nós venhamos cair, ele mesmo vem para nos acusar do pecado que nós cometemos. Ele só sugeriu. Quando nós pecamos, não é Satanás que peca em nós, é nós que decidimos pecar. Você entende isso? Eu sempre falo isso. Quando ele oferece para Eva a fruta do jardim, ele não morde a fruta para ela. Quem morde é ela, com os dentes dela, com a decisão que ela tomou. Então nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. E nós vamos ser. Porque a Bíblia diz assim que cada um vai dar conta diante de Deus pelos seus atos. Não adianta chegar na frente de Deus e falar para Deus: ah, Deus, foi o diabo que fez eu fazer isso aqui. Tá, mas você aceitou. Porque eu também disse na minha palavra para você fazer o que Deus na minha palavra. Por que você não fez? Então, essa decisão quem toma somos nós. Mas eu só consigo tomar essa decisão quando eu tenho o capacete da salvação. Quando eu sei que a minha mente está focada na palavra, que o meu coração está guardando a palavra, que eu realmente sou mais que vencedora na palavra. Tudo que diz a palavra ao meu respeito, eu creio, eu aceito, a minha mente está. As pessoas muitas vezes costumam falar assim: fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você não era assim, agora olha o que você pensa, o que eu penso é o que está dentro da palavra. Se o que está dentro da palavra é fazer uma lavagem, então fizeram, porque em Tito diz que o sangue de Jesus, ele veio, ele nos lavou, ele nos purificou, que outrora nós pensávamos de um jeito, mas agora nós colocamos o capacete da salvação, literalmente, a Bíblia está na nossa cabeça, tem que estar na nossa emoção, na nossa mente, no nosso coração guardado. A nossa mente tem que estar com o capacete da salvação. Por quê? Porque numa situação dessa de pandemia, numa situação dessa de desespero que o mundo está, eu não posso caminhar de acordo na maré do mundo. Eu tenho que caminhar no que diz a Bíblia ao meu respeito, ao teu respeito, que o Senhor diz, viu? Que nós temos que realmente entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Esse é um tempo maravilhoso para a gente poder realmente falar e declarar isso. Olha só. Que nós vamos dizer? Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? As coisas que a gente está vendo, que a gente está vivendo. Um tempo difícil, onde, né? Cada dia mais está difícil, cada dia mais a gente não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer, mas está nas mãos de Deus. E o Deus, eu sei que o Deus que nós servimos, ele vai realmente visitar a terra e vai cessar tudo isso. Mas o que nós diremos agora à vista dessas coisas? Deus é por nós, irmãos. Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se eu dou ouvido ao que o inimigo está falando, ou o anjo está falando, se eu começar a dar ouvido ao que o inimigo está falando, eu vou começar a pensar, mas Deus não está nem aí para mim não. Deus, ele, olha só, deixa todo mundo morrer, olha só o que Deus está fazendo, as pessoas estão ficando doentes. E não é assim. Então nós precisamos ter a nossa mente, sabe? Muitos estão morrendo, irmãos, muitos estão se suicidando, muitos estão ficando, tomando remédio em cima de remédios para dormir, para poder repousar, que não consegue dormir, não consegue repousar. Eleva realmente os teus olhos para o alto, é de lá que vem socorro. Mas como que eu vou entender tudo isso quando eu tiver o capacete da salvação? Então aquilo que vem externo sobre a minha vida, o capacete do Espírito Santo de Deus vai me proteger e vai me guardar. Então eu só vou ouvir o quê? Aquilo que é bom. Aquilo que é santo, aquilo que é agradável. Ai, pastor, mas aí o quê? Eu posso ouvir os noticiários? Posso, mas eu tô com capacete. Eu fico com o meu Deus, eu alinho a minha vida. Que diremos, pois, estas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, irmãos. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Como não? Isso é demais. Grifa aí na sua Bíblia, Romanos 8:32. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Não é para mim questionar o que eu estou lendo quando eu estou com o capacete da salvação. Você entende isso? Quando eu estou com o capacete da salvação, eu não questiono a Bíblia. Eu aceito a Bíblia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome,
a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque eu estou com o capacete da salvação. Você entende? Deus quer realmente nos proteger das contaminações, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós cheiramos, daquilo que nós comemos, enfim. As nossas emoções têm que estar cativas em Deus. Que nesse tempo dessa série aí que nós vamos falar sobre as armaduras de Deus, nós possamos estar alinhados. Há coisas que muitas vezes já sabemos, mas que muitas vezes não caiu muito bem a ficha. Porque Deus nos ama, você é querido, você é amado do Pai. Eu acho lindo isso quando ele fala assim, que se Deus entregou a Jesus, como ele não vai dar com Jesus todas as coisas que nós precisamos? Aquieta a tua alma, faz o teu coração, faz os teus ouvidos espirituais ouvir a voz de Deus, chama Deus para perto de você, receba a presença, a glória de Deus, coloca o capacete da salvação e viva realmente para este Deus que é lindo, que é santo, que é poderoso, que é agradável. Peça para o Senhor, Senhor, me favorece com a tua presença, me favorece com a tua unção, me favorece, Pai, para que eu possa ter fome e sede de ti e das tuas promessas e da tua palavra no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mais uma dose de palavras. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Pai. Senhor, coloca, Senhor, em nós, na Tua filha, no Teu filho, naquele que está ouvindo, Senhor, na minha vida, ó Pai, o capacete da salvação. Que possamos, ó Pai, em todo o tempo, ó meu Deus, crer, ó Pai, que nada vai nos separar do Teu amor, ó Pai. Renova as nossas forças, enche-nos com a Tua glória, que eu te peço nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Amém.